Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. O desenvolvimento sustentável e suas bases para o futuro. Esse é o tema do programa de hoje. E eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Manuel Sobral, ele que é químico, doutor em ciências florestais e também diretor executivo da ITTO, uma organização internacional que trabalha com madeiras tropicais. Boa noite, doutor Sobral. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, prazer é meu. Doutor Sobral, vou começar por aí. Queria abrir a conversa perguntando o que é a ITTO e como ela funciona. A ITTO é uma organização de governos. Nós somos hoje 59 países que se associaram a uma organização criada no âmbito das Nações Unidas para promover o desenvolvimento florestal sustentável. Principalmente com madeira, mas com produtos não madeireiros também. Então nós estamos estabelecidos com sede no Japão. O Japão ganhou a eleição nas Nações Unidas. O pessoal pergunta por que Japão? Por que a sede no Japão? O Japão ganhou a eleição. Havia uns 7 países lutando, inclusive o Brasil. O Brasil ofereceu o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como sede. Nossa, mas o Japão, com a potência econômica que conseguiu atrair a sede para lá. Então nós estamos lá desde 87. E a organização tem se estabeleceu muito bem, tem trabalhado ativamente nesses países. Começamos com 40 países, hoje estamos com 59. 59 países hoje envolvidos? Membros da organização, membros ativos. Quer dizer, isso significa mais ou menos 95% de todo o comércio mundial madeira tropical e mais ou menos 85% da área florestal do mundo, tropical do mundo, está representada na nossa organização. Agora, doutor Sobral, estudos apontam que as áreas tropicais apresentam uma maior perda de suas florestas, o que não acontece, por exemplo, com as áreas temperadas, né? Isso é realmente verdade? E por que isso tem acontecido? Olha, não resta a menor dúvida. As outras florestas do mundo, além das tropicais, estão, na realidade, em expansão. Em expansão? As florestas da Europa estão se expandindo novamente, as florestas americanas, as florestas boreais. Florestas boreais. Mesmo na Rússia, que tem um corte elevado de madeira, as florestas estão se expandindo. O problema nos trópicos é muito relacionado com duas coisas. Primeiro, a expansão da área agrícola e pecuária. Segundo, o crescimento demográfico, o crescimento populacional. Então esses dois são os fatores principais da perda de floresta tropical. Eu acredito, e nós estamos perdendo hoje ainda cerca de 14 milhões, na década de 90, cerca de 14 milhões de hectares ano. Os estudos recentes da FAO mostram que houve dão uma taxa de 6, 7 milhões, mas não é verdade. Os 6, 7 milhões é quando você coloca o acréscimo nas outras áreas. Certo. Então, a perda líquida de floresta no mundo realmente é menor, da ordem de 6 a 9 milhões, dependendo dos critérios que você usa para calcular. Mas na área tropical, a redução foi muito pequena. Nós continuamos perdendo 14 a 15 milhões de hectares por ano. E em relação ao uso da madeira, como é que estão os mercados internacionais? Os mercados no mundo estão mais preocupados com as questões ambientais? Estão muito mais preocupados com questões ambientais, principalmente alguns mercados específicos. Por exemplo, você tem aí no mercado chinês, que tem muito pouca preocupação, a China está comprando tudo, né? É um grande consumidor. É um grande consumidor, mas mercados mais de países mais desenvolvidos, como na Europa, os próprios Estados Unidos, alguns mercados estão exigindo madeira certificada, e nesse ponto o Acre está se posicionando muito bem. Aqui o governo optou, desde o início dessa gestão do governador Jorge Viana, por um modelo de desenvolvimento sustentável que realmente vai posicionar o Acre muito bem frente a esses mercados, que são os mercados que consomem madeira com maior valor agregado. Então, o potencial de lucro para o produtor é maior. Agora, aqui no Acre tem a experiência do projeto da Floresta Estadual do Antimari, né, que nasceu com a ideia de criação de um modelo de uso múltiplo da floresta, dos recursos naturais. A parte de manejo florestal sustentado foi financiada pela ITTO. Como é que o senhor avalia os resultados hoje do projeto Antimari? Olha, eu diria que eu sou um otimista. Eu, durante muito tempo, achei que esse projeto estava andando de forma muito lenta. Realmente nós investimos nesse projeto mais de 10 anos. Mas, na verdade, o que ocorre é que o Antimari hoje é a única floresta pública na Amazônia brasileira que está produzindo madeira de forma sustentável. As outras florestas públicas na Amazônia brasileira, que se estão produzindo madeira, estão produzindo de forma ilegal, porque ninguém tem autorização para cortar árvores
em floresta pública, a não ser o Antimari, porque por causa de todo esse processo. Então, eu digo, sou otimista porque valeu a pena esperar. Tá? O processo é lento, mas a gente vê que hoje esse projeto serviu de base a todo o modelo de desenvolvimento do Estado. Hoje eu estive visitando aqui a coordenação de manejo estabelecida pelo Estado, tive a grata surpresa de ver que vocês têm aí já 45 planos de manejo autorizados, com o Estado com um convênio com o IBAMA, mais de 300 mil hectares aprovados para manejo, tudo isso baseado no modelo inicial do Antimari. Quer dizer, o Acre tem uma coisa que nenhum estado da Amazônia tem hoje. Tá? E eu digo isso porque eu também conheço bem os outros estados. Eu acabo de voltar há uns meses atrás de uma conferência do setor madeireiro em Belém, onde se discutiu todo esse assunto. Morei muito tempo em Manaus, conheço bem o pessoal lá do governo, e o Amazonas está começando a dar uns passos no sentido de fazer a mesma coisa que o Acre tem feito há mais de 10 anos. Então, agora, ao mesmo tempo você diz, como é que você vê o projeto? Ao mesmo tempo, meu lado pessimista diz, a gente podia estar muito mais à frente. Claro. Quer dizer, quando eu discuto esse assunto aqui com meus amigos aqui no Acre, colegas e técnicos, o pessoal diz, mas Sobral, você está lá no Japão, você está um pouco fora da realidade brasileira. E realmente pode ser, quer dizer que as coisas aqui têm que se mover um pouco mais devagar, até para vencer a resistência de gente que não acredita em manejo sustentado. Tem gente que não acredita em manejo sustentado. Agora, sendo o Acre um estado pequeno, de um mercado pequeno, foi uma aposta corajosa da ITTO. Claro, né? O Acre tinha tudo para dar errado nessa área de manejo sustentado. Não tem um mercado grande, consumidor, está distante dos centros consumidores, tem problema de escoamento, tinha um problema tremendo de instabilidade política. Agora, por que nós apostamos aqui? Apostamos aqui porque havia à frente da Funtac uma equipe que encarava o desafio de frente. Quer dizer, a equipe que estava liderada na época pelo próprio governador Jorge Viana, pelo secretário período, Gilberto. 87, mais ou menos? Isso foi antes ainda, foi um pouco antes. Quer dizer, eles começaram antes, no início da década de 80, nessa época eu trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, comecei a ter contato com eles, mas em 87 foi realmente, você tem boa memória, foi realmente o ano que eu fui para lá e que surgiu a oportunidade de fazer um grande projeto no Brasil. E eu me lembrei do Acre, me lembrei por causa dessa equipe. Quem faz as coisas acontecerem é a gente. Sem gente capaz e competente, honesta e que tenha vontade de trabalhar, não faz as coisas acontecerem. Então aqui eu acho que aconteceu em função dessa equipe que está aí. Agora, o senhor já vem ao Acre desde muito tempo, desde o início de 80. Dos anos 80. Quase 25 anos. Quase 25 anos, já é um amigo do Acre, na verdade. E durante esse tempo todo, então, como é que o senhor vê as mudanças do projeto e em especial, esse momento que o projeto vive hoje? Olha, como eu disse antes, para mim foi gratificante ver o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Que finalmente o projeto entrou numa fase de produção, finalmente o projeto começou a beneficiar as famílias da região. O projeto contempla casas, para construção de casas para a população, contempla uma participação nos lucros, a venda dos recursos que são extraídos de forma sustentável. Uma parte da venda imediata vai para as famílias de seringueiros que estão na área. Quer dizer, eu estou muito entusiasmado com o projeto. O que eu vejo é que, outra vez aí, que me perdoem os meus amigos do governo, pode ser que eu esteja um pouco assodado, eu esteja um pouco com pressa, mas eu gostaria de ver uma continuidade, por exemplo. Eu gostaria de ver todo ano uma produção sustentável, significa que todo ano você pode tirar tantos metros cúbicos, uma variação pequena, e não que um ano tira, outro ano não tira. Quer dizer, eu acho que o projeto ainda está com algum problema dessa solução de continuidade, entendeu? Eu estou vendo que... Numa avaliação otimista, nós poderíamos chegar a quanto de renda, por exemplo? Olha, eu acho que nós poderíamos... O potencial é muito grande. Se fosse executado todo o potencial do projeto, nós poderíamos ter uma produção de 50 mil metros cúbicos ano. Tá? E você coloca aí que cada metro cúbico desse vale R$100, você coloca 5 milhões de reais. Só da venda da madeira em tora. Agora você imagina os benefícios depois de processar isso, indústria. Eu acabo de visitar uma indústria que o governador Jorge Viana conseguiu atrair para cá, que é a Triângulo, que um dos problemas da indústria continua sendo matéria-prima. Eles já têm um potencial para produzir muito mais que estão produzindo, mas não tem ainda madeiras de manejo em quantidade suficiente. Bom, essa empresa, o encarregado nos disse hoje que já tem 100 funcionários. E que ele pode chegar a 300 em 6 meses se tiver matéria-prima. Em 6 meses? Então você imagina o efeito multiplicativo na cadeia econômica aqui do Acre, se você conseguisse o Antimari produzindo 50 mil metros cúbicos por ano. Meu sonho era ver isso aqui produzindo 1 milhão de metros cúbicos.
E tem condição para isso? Facílimo. Vocês têm mais de 15 milhões de hectares de florestas aqui. Se você colocasse 5 milhões de hectares sob manejo florestal, nós estamos falando um cálculo básico, 1 metro cúbico hectare ano, para ser totalmente sustentável do ponto de vista ecológico, nós estamos falando em 5 milhões de metros cúbicos por ano. Isso seria uma base de uma economia fantástica. Um estado do tamanho do Acre, por exemplo, que é Sarawak na Ásia, só de arrecadação anual de royalty, de recursos florestais, o estado arrecada 200 milhões de dólares por ano. Isso é a arrecadação do estado. Quer dizer, aqui eu acho que o governo está com a decisão acertada. Vamos basear a economia na floresta e vamos evitar converter grandes áreas para pecuária e agricultura. Não estou dizendo que não tenha área também para agricultura e pecuária. Tem. Mas se nós conseguirmos viabilizar o estado com a base florestal, e esse é o sonho do governador Jorge Viana, só que nesse ritmo que anda ele precisava ter mais 3 mandatos. E não tem. Claro. Agora, doutor Sobral, uma pergunta. Produzindo dessa forma, nessa intensidade, nós teríamos a garantia que a floresta seria preservada? Sem sombra de dúvida. Até os ecologistas mais resistentes, mais céticos e mais radicais, concordam que 1 metro cúbico hectareano não é... 1 metro cúbico hectareano significa que num hectare você vai tirar 1/5 de uma árvore. Uma árvore que dá entre 3 e 5 metros cúbicos fácil. Você não vai tirar nenhuma árvore por hectare, por ano. Em 10 mil metros quadrados você vai tirar nenhuma árvore, imagina. Então, é claro que a sua intervenção, você tira muitas árvores no hectare e depois você deixa ele lá 50 anos, e a floresta se recupera. Além disso, há técnicas silviculturais que podem e devem ser empregadas para acelerar o crescimento, enriquecer a floresta. Se o manejo florestal for praticado dentro das normas e do conhecimento aprovado, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. O problema é que nós temos hoje uma legislação tão complicada em relação ao manejo, que muita gente está na ilegalidade, que gostaria até de ir para a legalidade e não consegue. Eu hoje estava conversando com o governador Jorge Viana outra vez sobre esse assunto, que não há hipótese de a gente conseguir eliminar a ilegalidade se a gente não criar as condições para a legalidade. Se for muito difícil ficar legal, vai ter sempre os ilegais competindo de forma errada. Eu acho que o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, estão com uma campanha sensacional de tentar coibir. Eu ia perguntar isso. Se o Brasil tem caminhado, tem buscado essa legalidade. Tem, mas a meu ver, do meu ponto de vista pessoal, é que o Brasil ainda não conseguiu separar bem o pessoal que é bandido mesmo e que é ilegal e que deve ir para a cadeia, do pessoal que está na ilegalidade até impelido pelas circunstâncias. Não pode competir de forma legal, a burocracia é muito grande, as exigências são tremendas. Quer dizer, até pouco tempo, um pequeno manejador que tem 10, 15 hectares, como é que ele vai fazer plano de manejo? Como é que ele vai se adequar tem um calhamaço desse tamanho de regras. Então tem que se criar condições para que esse pessoal fique legal. Eu acho que a repressão é muito bom, o governo está fazendo a parte dele, mas o governo tem que criar condições também para que o pessoal que quer trabalhar de forma legal, trabalhe. Porque, veja bem, é muito mais fácil hoje você pegar e cortar, fazer o corte raso. Você consegue uma autorização para isso muito mais fácil do que para você fazer manejo. Quer dizer, é uma contradição, né? Contradição. É uma contradição. Infelizmente, essa é uma área que o governo deve olhar um pouco mais atentamente. Está agora com esse projeto de lei que a ministra Marina Silva enviou ao Congresso, e que parece que está indo bem, finalmente vai abrir as áreas públicas para a exploração florestal de forma sustentada, tudo controlado, é um projeto que vai regulamentar, vai criar e regulamentar essas concessões florestais. Mas veja bem, a Amazônia, boa parte da Amazônia é terra pública. Ou é terra indígena, ou é a área de conservação, ou é terra pública, ou disputada, inclusive, porque nós temos um problema seríssimo aqui de propriedade da terra, de disputas dessa área. Veja bem, se quase tudo é do Estado, e se o Estado não dá autorização para explorar, o que acontece? Quem está produzindo em área do Estado está produzindo de forma ilegalmente. E o governo não tem condições de controlar essa área toda. É verdade. Mas mais do que isso, por favor. Não, o que eu queria dizer é que a gente tem que fazer um breve intervalo, mas tem muita conversa ainda para o próximo bloco. Tá certo. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já.
Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o Dr. Manuel Sobral, que é diretor executivo da ITTO. Dr. Sobral, o governo do Acre tem apontado o foco da sua economia para os negócios florestais. Nós falamos disso no bloco anterior. Esse é o caminho certo, realmente? Um estado que tem mais de 90% da sua área coberta de florestas e um estado que tem a sua elite política dirigente e sua sociedade comprometida com a manutenção da floresta e da biodiversidade, eu acho que não tem outra solução. Veja bem, do ponto de vista se você me perguntar se já houve um retorno grande para a sociedade, eu diria que não. Eu diria que nós estamos ainda numa fase de investimento aqui no Acre. Mas eu diria que é único em toda a Amazônia, um estado que o governo disse que a vocação é se desenvolver com a floresta. É até, por exemplo, a gente vê frequentemente o Amazonas dizendo que faz isso também, mas o Amazonas é muito fácil, o Amazonas vive dos subsídios da Zona Franca. É verdade. Então lá é a sociedade brasileira como um todo que está subsidiando a conservação do Amazonas. A população do estado do Amazonas não precisa se desenvolver com a floresta. E podem mantê-la, porque tem a Zona Franca, que é o motor de desenvolvimento lá. Aqui é diferente, aqui o motor do desenvolvimento vai ser a floresta. Mas nós estamos ainda num período de investimento. Agora, quando a gente pensa em retorno, qual seria esse tempo, assim, que nós estaríamos aí de benefícios a curto, médio e longo prazo? Olha, tudo depende do governo e da sociedade conseguirem resolver um problema chave, que é o problema da produção sustentada aqui. O governo tem credibilidade hoje, daqui do estado, para atrair 20 empresas de porte, cada um investindo 20 milhões de reais aqui, amanhã, se garantir o suprimento. Agora, uma empresa não vai investir 20 milhões de reais para criar uma fábrica de compensado, por exemplo, ou pisos, se ela não tiver garantido o suprimento. E esse é o grande problema aqui ainda. Se alguém chegar hoje e disser, eu quero comprar hoje 200 mil metros cúbicos de madeira produzida de forma sustentável no Acre para implantar minha indústria, não tem madeira no estado. É o grande paradoxo de toda a Amazônia brasileira. Você tem uma floresta imensa e você não tem produção de madeira garantida. Então você tem uma estabilidade de matéria-prima muito grande. Você, por exemplo, você investiria... qual é um dos melhores locais que tem aqui em Rio Branco para tomar uma cerveja? Ali no Canal da Maternidade? No Canal da Maternidade. Você investiria num barzinho lá sem saber que você tem garantia de um dos fornecedores de cerveja que você vai ter cerveja todo dia no bar? É, claro. É a mesma coisa com floresta. E nós estamos vendo um período de transição tremendo aqui, que a sociedade está ainda às voltas com esse problema. Nós vamos realmente nos desenvolver com a floresta ou o que vai vencer vai ser o modelo da pecuária e soja? Então nós estamos investindo. Nós temos uma visão de que é importante preservar a floresta, que a biodiversidade, que hoje não tem valor de mercado, vai ter melhor valor de mercado, e que é importante para a civilização, para o homem. Então nós temos que preservar. Estamos investindo nesse modelo, que é a TTO, o governo do estado aqui, é o governo federal, mas retorno econômico, por enquanto, ainda é pequeno. Eu ficaria muito feliz de dizer, não, olha, veja bem, nesse governo, nesses 8 anos de governo, e que se implantou isso, ou desde 87, que nós começamos com o presidente Mari, nós já temos 10 fábricas aqui produzindo de forma sustentada, nós já temos 10 mil empregos criados, não tem isso ainda não. Já tem alguma coisa. Então, se nós conseguirmos resolver o problema do abastecimento, e que a aposta do governador em boa parte, com os pequenos produtores, as comunidades, tá, os seringueiros, as reservas extrativistas, apostar em milhares de pequenos produtores que possam produzir e vender para as indústrias a um preço justo e remunerativo. Se essa aposta vencer, em 5 anos nós podemos estar aqui com 10, 15 grandes empresas. Agora, em termos de consciência ambiental, consciência desse desenvolvimento sustentado, o senhor acha que nós avançamos? Acho que sim. Acho que todo o Brasil, na realidade. Na década de 70 e mesmo no início da década de 80, qualquer empresa podia se estabelecer, eram milhares de serrarias e não havia crítica, não havia prisões, não havia grandes reportagens das redes de televisão, como nós temos hoje, quase que semanalmente. Então a consciência ambiental é muito grande. Inclusive, essa cobrança da sociedade civil e da população é que está fazendo com que esses modelos alternativos vençam. Quer dizer, quem diria que a população hoje estivesse toda aplaudindo a
a prisão dos ilegais e a ação do IBAMA. O problema é que essa consciência, ela não pode ser mal dirigida, claro, no sentido de que basta a gente coibir, basta a gente reprimir, que o lado do bem vai vencer. Não vai. O lado do bem só vai vencer se nós criarmos condições para que a indústria florestal, seja com madeira, com castanha, com óleos, essa indústria se viabilize economicamente. Senão ela vai dar lugar a outras opções econômicas que são rentáveis também. Quem é que vai... Diga para o pecuarista que a pecuária não é rentável. Você sabe onde é que a pecuária mais cresce no Brasil? Na Amazônia. É mesmo? Já um terço do... Números atuais? Números atuais. A revista Veja, na semana passada, traz um número que diz que 33% do rebanho nacional está aqui na Amazônia. Aliás, comentei com o governador Jorge Viana do Acre que, numa das reportagens da Veja, ela disse que, inclusive, no Acre é onde cresce mais. Mas dentro da Amazônia, onde cresce mais é no Acre. Se bem que ele me explicou que dentro do Acre está crescendo de forma, não por expansão da área, mas por aplicação de novas tecnologias que colocam a criação de gado de forma mais intensiva. Então você tem mais cabeças de gado na mesma área. Então o desmatamento aqui está sendo reduzido. Mas aqui na Amazônia o crescimento da pecuária é tremendo. O senhor conheceu o Chico Mendes, doutor Sobral? Conheci muito rapidamente. Mas eu conheci mais o pessoal que trabalhava com ele na época, o Júlio e tudo, como se chama, a outra senhora que trabalhava com ele, eu esqueci o nome dela agora. Conheci rapidamente. Maria Alegrete? Maria Alegrete eu conheço muito bem. Maria Alegrete está na Flórida agora, mas não, é uma outra senhora que o sucedeu numa das presidências das comissões. Trabalhou com a gente no Antimari também, essa senhora. O sacrifício e a luta do Chico Mendes, em parte, foi encampada pela sociedade toda do Acre. Quer dizer, é um movimento que começou com um segmento da sociedade que hoje é um... Você viu, o governador não inaugurou um monumento ao Chico Mendes numa praça aí? Quer dizer, infelizmente, às vezes a sociedade tem que passar por crises de violência, como nós passamos aqui, para que a conscientização alcance, permeie toda a sociedade. Agora, doutor Sobral, essa aposta na economia, na economia florestal pode se reverter em distribuição de renda, quer dizer, e ajudar a melhorar de forma mais ampla a vida do acreano? Não resta a menor dúvida, não resta a menor dúvida. De primeira forma, que você faz manejo florestal significa investimento na floresta. Você não pode só chegar lá, cortar, ir embora e sumir, não. Você tem que assumir um compromisso de reinvestir na floresta, de cuidar dos talhões onde foram cortados, de enriquecimento florestal, continuar fazendo inventário. Então, traz uma quantidade de empregos rurais tremendo, não é só na exploração, quer dizer, todo o processo de manejo, silvicultura, tratos pós-exploratórios. Além disso, aqui no Estado, a política é saudável no sentido de exigir praticamente que seja processada a madeira dentro do Estado. Então você está criando uma série de empregos. E quanto maior o valor agregado, quanto maior a sofisticação do produto que você manufatura, maior é a especialização e maior é a remuneração do emprego. Então, se você parta de tora para móveis, por exemplo, quem trabalha numa fábrica de móveis ganha muito mais do que quem está cortando Então, toda essa cadeia de benefícios aí, esse Estado aqui tem um potencial tremendo para gerar 90% da sua riqueza com a floresta. Agora, é um potencial ainda não realizado, mas estamos no caminho certo. Agora, o Brasil acaba de definir uma lei que organiza as chamadas florestas públicas. Qual é a novidade nisso? O que é que significa a criação dessas florestas? Eu volto ao assunto inicial. Como é que nós vamos coibir a ilegalidade? Se na Amazônia a maior parte das florestas é pública e o governo não regulamenta e nem autoriza a exploração das florestas públicas. Ora, então não vai funcionar. Não vai funcionar. Você não pode coibir a ilegalidade e ao mesmo tempo não dar condição para a legalidade. Então, esse projeto vai resolver um grande problema que é colocar a matéria-prima, as florestas existentes, que hoje estão sob domínio público, à disposição do empresariado sério que quer fazer manejo sustentado e produzir de forma legal. Então essa é uma iniciativa muito boa do governo, tardia,
Tá? Isso devia ter sido iniciado, não agora, devia ter sido iniciado 20 anos atrás. Já houve outras tentativas. O próprio governo anterior, governo federal anterior, tinha uma proposta que depois foi retirada do Congresso, entrou essa nova proposta. Isso não é um assunto de governo A, B ou C, esse é um assunto que toda a sociedade brasileira devia se mexer para isso e começar há 20, 30, 40 anos atrás. Doutor Sobral, muita gente ainda questiona o investimento na floresta. Os críticos dessa tese avaliam como uma aposta no atraso. Né? Quais os exemplos no mundo que o senhor poderia, por exemplo, citar aqui, que conseguem equilibrar a economia florestal com o desenvolvimento moderno? Me vem à cabeça rapidamente o estado de British Columbia, no Canadá. O estado de British Columbia, no Canadá, exporta mais ou menos 7 a 8 bilhões de dólares por ano de produtos florestais. Em produtos florestais? Produtos florestais. Ele tem, e é um estado riquíssimo, é um estado que há uma dezenas de milhares de pessoas empregadas na indústria florestal, um estado que corta menos de 200 mil hectares por ano, um estado que tem mais de 50 milhões de hectares de florestas, quer dizer, bem maior do que o Acre, mas de qualquer forma a população também é maior lá. Então é um país desenvolvido, alta tecnologia, convivendo com indústrias florestais que podem também ser bastante sofisticadas. Não? A indústria, para chegar até móveis, por exemplo, o valor agregado é tremendo, mas mesmo assim pisos, construções, as casas construídas com madeira, é uma indústria fantástica. Eu não acho que seja eu não acho que uma indústria que seja baseada em matéria-prima tenha que ser necessariamente uma indústria do passado. Tanto que você vê que na OMC aí a grande discussão foi a questão agrícola. Porque os países não querem abrir, não querem deixar de dar subsídios, não querem abrir seus mercados, porque se você vê o agronegócio, que o agronegócio tem contribuído para a economia brasileira, você já imaginou se os negócios florestais contribuíssem mais ou menos com o mesmo peso do agronegócio? Como é que não estaria a nossa economia? Talvez em vez de um superávit daí da ordem de 40 bilhões de dólares, nós tivéssemos 80. O potencial para isso nós temos. O problema é que nós ainda elegemos, porque não podemos talvez ter opção nesse momento, não dar o incentivo que a indústria florestal deveria ter. Você sabia, por exemplo, que é muito difícil conseguir financiamento do estatal para manejo florestal? Só agora, há pouco tempo que está... Para a agricultura é fácil, para manejo florestal é muito difícil. Só agora que está se conseguindo um pouco, aí você conta nos dedos os casos de financiamento para manejo florestal dado pelo BNDES ou pelo BASA, por exemplo. Conta nos dedos. Agora, falando em modernidade, o que essas novas tecnologias que a cada dia se alteram, o que essas novas tecnologias podem contribuir para os projetos de manejo sustentados? Veja, em diversos seminários internacionais, conferências, se fala muito em transferência de tecnologia na área de manejo florestal. Eu não vejo manejo florestal com grande dificuldade. Já se estuda manejo florestal há tantos e tantos anos. Parece que é um conceito novo. Que não é um conceito. Há dezenas de anos que se pratica isso. Se você olhar a política florestal estabelecida na Índia, ainda na época de colônia, pelos ingleses, os princípios de manejo sustentável estavam todos lá. Né? Isso há mais de 100 anos. Então, eu acho que não é uma questão muito de tecnologia, é uma questão muito mais da implementação de políticas corretas, de resolver o nosso problema fundiário. Nós temos um problema fundiário tremendo aqui. Claro. Fomentar, acreditar. Hoje, por exemplo, a agricultura brasileira recebe todo o apoio. O setor florestal recebe só repressão. Então, quer dizer, nós temos que ter fomento florestal também. O setor florestal... mais barato investir na floresta, então? Olha, nós já temos, a floresta está aí. Já está aí, é um capital formado pela natureza. Então é muito mais barato você começar a manejar a floresta, se tivesse condições políticas, do que você criar uma floresta. Por exemplo, plantar é caro. Plantar custa $1.000 o hectare. Para plantar e estabelecer uma floresta. O problema é que você hoje tem muito mais facilidade. Você plantou,
o crescimento é muito mais rápido. Você não vai ter 1 metro cúbico hectareano. As florestas da Aracruz, de eucalipto lá no sudeste do país, ou na Bahia, crescem 40 metros cúbicos, 40, 45 metros cúbicos hectareano. Então, em termos de rentabilidade, é muito maior. Mas você tem que ter capital para investir. Claro. Certo? Mas, então, e as tecnologias, você falou em tecnologias, as tecnologias hoje estão nos direcionando para plantações. O mundo, mais e mais, vai depender menos de florestas nativas e mais de florestas plantadas. Hoje você já tem tecnologia para modificação genética para produzir milhões de árvores iguaizinhas. Crescimento rápido, fuste reto. Então, já há tecnologias hoje até para você produzir árvores com mais ou menos teor de celulose. Então, eu vejo um grande futuro nisso. Agora, se nós queremos preservar a biodiversidade, se nós queremos preservar a floresta nativa, nós vamos ter que criar condições para que ela remunere o produtor. Sem dúvida. O produtor e o governo que detém essas florestas. Não há prova maior que nós até agora falhamos do que os nossos níveis de desmatamento. Não é que o governo não queira, não. O governo tem uma boa vontade. E tem tentado de tudo para reduzir. Esse ano, inclusive, está de parabéns ao Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina, porque conseguiu reduzir bastante o desmatamento. O problema é que do ser humano tentar crescer. E o Brasil está em expansão de sua fronteira econômica. Agora, seria ótimo se nós conseguirmos expandir essa fronteira econômica com o negócio florestal, em vez de com o agronegócio. Agora, doutor Sobral, para fechar a nossa conversa, pensando em desenvolvimento sustentável, quais são os grandes desafios atuais da humanidade? Combate à pobreza. O presidente Lula acertadamente identificou como um dos grandes problemas que não é do Brasil, um problema do todo o terceiro mundo. Aquecimento global. Certo? Nós temos um problema sério para as futuras gerações, que não estamos conseguindo resolver, principalmente pela falta de cooperação americana, que são responsáveis por 25% da emissão de gás carbônico. Eu diria que a perda de biodiversidade é um problema seríssimo e que nós não temos nem a dimensão de quão negativa será para a humanidade, porque nós não temos nem o conhecimento do que nós estamos perdendo. Então essa é irreversível. Você não recompõe a biodiversidade que você perdeu hoje. Então esses 3 problemas são seríssimos. Permeando tudo isso, nós temos ainda, em alguns países, um crescimento excessivo da população, que coloca uma pressão muito grande nos recursos. E esse crescimento da população, ele atinge todos esses outros três, ele repercute no aquecimento global, repercute na perda de biodiversidade e pobreza, porque quanto maior... Claro. Então esse é um ponto que... Eu acredito que o Brasil, inclusive na parte de conservação de florestas, por exemplo, está provado que quanto menos cresce a população e quanto mais rica fica uma nação, mais se desenvolve a mentalidade de conservação e mais a sociedade concorda em aportar recursos para a conservação. Então, como eu acredito, sou otimista e acredito que o Brasil em 50 anos será um país desenvolvido, eu acredito que nós não vamos perder a Amazônia toda, eu acredito que nós vamos continuar perdendo alguma coisa, mas que nós logo vamos encontrar nosso ponto de equilíbrio e vamos reverter essa perda florestal. É uma boa previsão. Doutor Sobral, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Grande prazer e honra ser convidado para estar aqui mais uma vez com vocês e espero que da próxima vez que eu esteja aqui com vocês a gente já possa dizer que nós temos aí umas 10, 15 grandes empresas trabalhando com os pequenos produtores do Acre para produzir riquezas para esse estado, para esse povo tão amigável. Que bom. Obrigado. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia e até a próxima.